Eu quero fazer menção, amados, de um texto da palavra do Senhor nosso Deus, o qual encontra-se no livro de 2 Reis, o capítulo de número 3, o verso de número 4 até o verso de número 7, que nos diz assim o texto bíblico: o rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos, e quem pode diga amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto que é um texto histórico, de um momento peculiar da história de Israel, em especial o Reino do Norte. Todavia, todos nós sabemos que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre a peculiaridade e a importância da palavra de Deus, e ele diz que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, e ela é apta, ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para fazer com que nós sejamos ensinados a viver a verdade de Deus. Então a palavra de Deus, não importa se é o Gênesis, se é o Apocalipse, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que ela é viva e ela é eficaz. Glorificado o nome do Senhor, aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso de número 8, ele diz: seca-se as ervas, cai a flor, mas a palavra de Deus subsiste para todo o sempre. Glorificado o nome do Senhor. A Bíblia diz que passarão os céus e passarão a terra, mas as palavras do Senhor nosso Deus jamais passarão. Aleluia. O profeta Isaías escreve lá no capítulo de número 55, verso 11, que diz que toda palavra, Deus diz, toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá todo o propósito para o qual foi designado. Eu quero dizer para você, aleluia, que acima de tudo é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é eterno, a sua palavra também é eterna, porque Deus não muda, a palavra não muda, porque Deus é vivo, a palavra é viva, porque você pode confiar no Deus vivo, você pode confiar na palavra do Deus vivo. Glorificado é o nome de Jesus. E aqui nós temos um texto, amado, que nós devemos tirar, e dá para tirar alguma coisa importante para a prática da nossa vida. Glorificado o nome do Senhor. Nós temos um texto aqui, e se está escrito é porque o escritor, aquele que Deus designou para relatar esse texto, deu uma importância àquilo que está escrito, e nós também podemos tirar um aprendizado daquilo que está escrito e praticar e colocar também em prática na nossa vida. O texto bíblico diz que o reino do norte, que até então era governado por Acabe, diz que o rei Acabe, ele morreu, e diz que o seu filho Acasias assumiu o seu lugar. Porém, diz o texto bíblico que em um certo momento ele caiu da sacada do seu palácio, e ele ficou gravemente ferido e veio a morrer depois de 2 anos de assumir o trono. Ele morreu, e o seu irmão mais novo, que não fora preparado para o trono, que não fora aquele escolhido para o trono, mas com a morte precoce do seu irmão, assumiu o trono. Ele se depara com uma situação, ele se depara porque o texto bíblico diz, e a história diz que nessa época o rei de Moabe,
ele era tributário, ele era vassalo do reino do norte. E então ele pagava um tributo anual de 100 mil carneirinhos e a lã de mais 100 mil carneiros. Com a morte de Acabe, ele resolveu que não ia mais pagar o tributo. E então ele se revolta. Só que, aleluia, para o rei de Israel, para o reino de Israel, aquele tributo era algo importante, era algo essencial, era algo que fazia, que era importante para a economia do Estado, para a economia do governo. E quando ele vê que o reino de Moabe se revolta e não quer mais pagar, ele toma uma decisão. Ele disse: eu vou à luta por aquilo que eu tenho direito, eu vou à luta por aquilo que é importante, eu vou para a luta por aquilo que me é devido, eu vou a lutar por aquilo que é interessante para mim. Glorificado é o nome de Jesus. E eu quero dizer nesta noite, aleluia, que nós só lutamos por aquilo que nós achamos que é importante, é interessante e faz a diferença. Ninguém luta por aquilo que não vale a pena. Nós estamos aqui porque nós estamos lutando por aquilo que para nós é importante, é essencial e é fundamental. Nós só vamos à guerra, nós só lutamos por aquilo que nos dá prazer e aquilo que é importante para a nossa vida. Aleluia, o tributo era importante para Israel, era essencial, e ele então dispõe-se a lutar. Eu não vou abrir mão, aleluia, daquilo que é importante, e eu trago isso para nós, para a prática da nossa vida, e eu quero contextualizar isso para a igreja, para nós, para você que está nos ouvindo nesta noite. Aleluia, nós não devemos abrir mão daquilo que é importante, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, daquilo que faz a diferença. Aquilo que é importante para nós, nós devemos nos posicionar e ir à luta e tomar posse daquilo que é importante e é essencial para a nossa vida. Glorificado o nome do Senhor. Então ele vai lutar por aquilo que ele considera necessário, que ele considera fundamental, que ele considera útil. Glorificado o nome do Senhor. Ele prepara o exército, mas ele sabe que a sua capacidade militar não é suficiente para enfrentar o reino de Moabe. Então ele faz um convite para Josafá, o reino do sul, o reino que era de Judá, cuja capital era Jerusalém. E ele disse: você vai comigo nessa empreitada? E ele decide ir. Glorificado é o nome do Senhor. Então ele se reúne para ir à batalha, para auxiliar, para ajudar a Jorão, o reino do norte, toma posse daquela vitória. Porém, tem uma coisa, irmãos, na nossa vida, às vezes, e o texto bíblico diz que eles traçam o caminho, eles traçam a jornada, eles traçam o percurso, eles decidem por onde vão caminhar, por onde vão andar, qual o caminho que é melhor, qual a trajetória que é melhor para a execução do seu plano, para a execução da realização da batalha. E eu quero deixar isso claro para nós. Às vezes na nossa vida, nós até traçamos planos, nós até traçamos o caminho, nós até traçamos, aleluia, o meio e o método pelo qual nós vamos, aleluia, a guerra, mas nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós planejamos, nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós idealizamos. E é justamente nesse tempo que nós devemos estar preparados para aquilo que surge, aleluia, no meio do caminho. Eles traçaram um caminho de seguir uma trajetória, porque tinha algo essencial naquele caminho, é que naquele caminho, em um determinado lugar, sempre havia água. E o texto bíblico diz que eles pegam o caminho do deserto de Edom, porque eles sabiam que em um determinado lugar, naquele deserto, havia água disponível. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto bíblico diz no versículo de número 9, que eles pegando aquele caminho, depois de andarem 7 dias, eles chegam ao determinado lugar, onde eles tinham esperança, expectativa, a certeza de que haveria água, e a água era essencial, e a água era fundamental, e a água era importante para o êxito naquilo que eles estavam planejando realizar. Mas o texto bíblico diz que quando ele chega naquele lugar, não havia água. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aleluia. Às vezes na nossa vida não é diferente. Nós planejamos algo, nós idealizamos algo, nós marcamos a rota, traçamos o caminho, aleluia. Só que no meio do caminho, às vezes tem surpresa desagradável, às vezes no meio
meio do caminho tem um inconveniente, às vezes no meio do caminho tem uma adversidade, às vezes no caminho surge um problema, às vezes no caminho tem algo que acontece que não estava no script, que não estava, aleluia, na nossa condição e naquilo que nós planejamos. E é aqui que faz a diferença. É quando nós nos deparamos com adversidade, é quando nós nos deparamos com algo que não estava contando com aquilo. O profeta Malaquias, ele escreve lá no capítulo número 3, versículo número 18, e ele diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para todos nós nesta noite. Às vezes na nossa caminhada surge o obstáculo, surge a adversidade, surge aquele momento que nós não tínhamos esperado, não estava, aleluia, na nossa idealização, mas é neste momento que nós devemos nos colocar numa posição de decisão, a ir em frente, a não desistir e a tomar uma posição de confiança naquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não tem água, mas a expectativa era que tinha água. Sabe de uma coisa, amados? As lutas, os problemas da nossa vida, eles são democráticos. Às vezes ele vem para quem pode e para quem não pode, para quem é rei e quem é súdito, para quem é rico e para quem é pobre, para quem crê e para quem não crê, para quem serve e para quem não serve. Às vezes a luta vem, às vezes o dia mau chega quando menos esperamos, mas a diferença é como nós vamos reagir diante da adversidade, é como nós vamos nos colocarmos diante da adversidade. Ou você fica de pé, ou você fica em uma posição de ir para o combate, ou você foge. Aleluia. A notícia pode ser desagradável, mas Deus ainda está no controle e no comando de todas as situações. Eles esperavam que ao chegar naquele determinado lugar encontraria água, mas sabe qual é a notícia? Não tem água. Não tem água para os homens, não tem água para os animais, não tem água para o gado, não tem água, aleluia. Mas aqui faz a diferença. Glorificado, quando o rei Jorão, ele recebe a notícia, a reação dele é uma, mas quando Josafá recebe a mesma notícia, a reação dele é diferente. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Às vezes não é bom o homem que tem fé andar com quem não tem fé, mas quem não tem fé é bom andar com quem tem fé. Aleluia. A reação de Jorão é a reação, veja só, que ele sai determinado para a guerra, para lutar, para tomar posse daquilo que ele achava que era essencial, mas diante do primeiro obstáculo, da primeira adversidade, ele mostra verdadeiramente que ele é fraco, ele é frágil. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele não conhece a Deus, porque ele não tem intimidade com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não sabe quem é Deus. Agora Josafá do outro lado recebe a mesma notícia, aleluia. Ele sabe quem é Deus, ele sabe o que Deus pode fazer, ele sabe o que Deus pode realizar, ele tem comunhão, ele tem contato, ele sabe que o Deus de Israel é um Deus todo-poderoso. O Jorão até então determinado, resoluto, confiante que vai obter vitória, mas quando surge o primeiro problema, ele se mostra fraco. E eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos aqui, a palavra de Deus é verdade, aleluia. A Bíblia Sagrada nos dá o direito de crer no Senhor, de confiar no Senhor, aleluia. O escritor, o sábio Salomão, ele disse: te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, aleluia. No dia da angústia é dia de olhar para Deus e dizer: tu és o maior, tu és soberano, tu és poderoso. É como você enfrenta a luta, é quando você vê o obstáculo, aleluia, glorificado o nome do Senhor. A Bíblia relata, amados, louvado seja o nome de Jesus, que quando
ele fica sabendo da notícia que não tem água, sabe o que ele faz? A primeira coisa é acusar o Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim que os fracos reagem, é assim que os frágeis reagem, é acusar a Deus. Deus não está me vendo, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o obstáculo pode ser grande, mas o Deus dos céus, ele é maior. Aleluia. Pode faltar água aqui embaixo, mas o manancial de Deus está repleto das abundâncias do Senhor. Secou aqui, mas lá tem. Faltou aqui, mas lá tem. Aleluia, o rio está seco aqui, mas o manancial de Deus está repleto lá em cima. Glorificado é o nome de Jesus. E então ele diz: foi o Deus, foi o Senhor que nos trouxe até aqui para nos matar e nos entregar na mão do rei de Moabe. Glorificado o nome do Senhor. Essa é a reação dele. É a reação dele diante do obstáculo, diante da adversidade, diante de uma situação adversa, de uma, aleluia, situação que não estava planejada. E eu quero nos dizer nesta noite, amados, nós somos aqueles que creu o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 10, versículo de número 23, sabe o que ele diz? Ele diz: retenhamos firme a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia, está faltando aqui, mas lá em cima tem. Aleluia, a despensa pode estar vazia aqui, mas o celeiro dele está repleto lá na sua glória eterna. Sabe o que o escritor aos Hebreus, lá no versículo 38, ele diz: nós não somos daqueles que recua para a perdição, mas daquele que avançamos para a conservação da vida. Não tem água, mas Deus está conosco. Tem problema, mas Deus está conosco. A adversidade chegou, mas Deus está conosco. O dia mal bateu na porta, mas Deus está conosco. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, registra lá um texto, uma história, que diz que com a morte de João Batista, Jesus recebe aquela notícia e Jesus fica triste. E Jesus fica profundamente amargurado. E Jesus quer se afastar, ele quer ficar um pouco longe da situação que está acontecendo. Ele chama os seus discípulos e quer levar os discípulos para um lugar mais deserto, um lugar mais distante, a fim de repousar, de refletir, de meditar. E diz que ele vai com os seus discípulos e chega a um lugar deserto, um lugar mais distante, mas diz que as pessoas ficaram sabendo que Jesus, ele foi para aquele lugar, e as pessoas o acompanharam. E quando Jesus chega lá, tem uma multidão, e diz que Jesus cura muitos daquela multidão, e Jesus alimenta aquela multidão. Jesus multiplica pão, e Jesus multiplica peixe e alimenta aquela multidão. Só que chega um determinado Jesus, ele chama os discípulos e diz o seguinte: olha, vocês vão para o outro lado, que eu vou despedir a multidão, e depois eu vou para o monte orar. Mas vocês seguem caminho. Todo mundo sabe, aleluia, o mar da Galileia não é tão grande. Diz a história de todos que sabem, diz que o mar da Galileia tem 14 metros, 14 quilômetros de largura por 21 de comprimento. E para atravessar aquele lago não demorava muito tempo. Talvez aqueles discípulos que já eram aptos a navegar, a transitar por ali, levavam 1 hora, 2 horas talvez para fazer o percurso que Jesus os indicou para ele fazer. Mas diz que Jesus está no monte orando, aleluia. Diz que já é a 4ª vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, e Jesus lá do monte está olhando para baixo e está vendo eles no meio do mar. Eles não chegaram ainda no destino final, mais ou menos era 1 hora, 2 horas de viagem, já se passava quase 9 horas. Ele estava lá no mar lutando contra o vento. Deixa eu te falar uma coisa: o vento pode soprar aqui, mas ele está de lá de cima olhando para nós que está aqui. O vento está soprando, mas ele não tirou o seu olhar de nós. Aleluia, ele está na parte mais alta, olhando para quem está embaixo. Os discípulos estão navegando, estão remando. O vento é contrário, o vento, ele é arredio, ele é violento, e os discípulos já estão 9 horas na batalha, mas Jesus está no monte, aleluia, olhando para aquela cena. Aleluia. Ei, está com medo de quê? Aleluia.
aleluia, Ele não esqueceu de você, aleluia. O vento pode estar, aleluia, soprando contra, mas Ele está olhando lá do alto para cada um de nós. A luta embaixo, Ele olhando de cima. E de repente diz que lá na madrugada, diz que é o horário mais escuro da noite. Não importa qual é a escuridão que está nos amedrontando, aleluia, Jesus te vê mesmo no momento mais escuro da tua vida, no momento mais terrível da tua vida, aleluia, os olhos de Jesus estão sobre você, aleluia. Diz que Jesus lá do monte, Ele observa, aleluia, que os discípulos estão, aleluia, sendo violentamente atacados contra aquele vento, e de repente quando eles olham, vê Jesus vindo andando sobre as águas, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Jesus vem caminhando sobre as águas, o vento está, aleluia, soprando, aleluia, mas Jesus está caminhando sobre a tempestade, aleluia. O vento, ele sopra contra o barco, mas contra Jesus, aleluia, ele está debaixo, aleluia, do pé daquele que é o Todo-Poderoso. Jesus vem caminhando, aleluia, Jesus vem andando, aleluia, porque Jesus vai de encontro aos seus discípulos. Tempestade pode surgir, adversidade pode surgir, mas a diferença está de como nós vamos reagir diante dos momentos mais escuros da nossa vida. O vento, ele pode atingir o barco, mas ele não é maior do que Jesus. Aquilo que está soprando contra o barco está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que está causando medo, aleluia, aos discípulos, está sobre o controle de Jesus. Aquilo que amedronta os discípulos está sobre o domínio, aleluia, daquele que é o Senhor. E Jesus vem caminhando ao encontro dos discípulos e diz que por está escuro, por eles não enxergar direito, porque ele não tem uma noção do que verdadeiramente é. Ele olha aquele homem caminhando por sobre as águas e ele pensa que é um fantasma. Eles pensam que é um fantasma, aleluia. E ele diz: é um fantasma. Aí Jesus grita: sou eu. Tenha coragem, não tema, sou eu, aleluia, glorificado o nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você vai ouvir a voz dele gritando: não tenha medo, eu estou ao teu lado. Agora, interessante é que Jesus disse para os discípulos: não tenha medo, ou seja, tenha coragem, sou eu. É eu que estou indo de encontro a vocês. Irmãos, aleluia, nós estamos vivendo tempo que parece que nós estamos esquecendo do poder da verdade, que é a palavra de Deus. Qualquer coisa amedronta as pessoas, qualquer coisa faz as pessoas ficar, aleluia, amedrontada, inquieta, aleluia. Mas quem está firme naquele que é o Senhor, aleluia, não é as adversidades, os problemas, aquilo que surge, aleluia, de ímpeto, de imprevisto na nossa vida. Ele ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. A diferença é daquele que crê e não crê, daquele que vê o Deus como soberano, ou aquele que esqueceu que Deus pode. Agora veja só, lá no capítulo de número 4 de Marcos, Jesus se depara com uma tempestade. Os discípulos e Jesus está no barco, e diz que sopra um grande vento, e açoita também o barco de um lado para o outro. Só que nesse barco, Jesus está no barco e Jesus está dormindo. Jesus foi para o lado de trás do barco, colocou uma almofada sobre a sua cabeça e está dormindo, está repousando. Glorificado o nome de Jesus. Aqui Jesus vem andando sobre as águas, o vento soprando e Jesus andando por cima das águas. Aqui Jesus está dormindo, aleluia. No texto de Marcos diz que quando os discípulos ficam desesperados, angustiados,
assustado, temeroso, e chega para Jesus e diz: Jesus, o Senhor não vê que nós vamos perecer, que nós vamos morrer, aleluia, faça alguma coisa, tome uma providência. Aí Jesus se levanta e olha para eles e diz: vocês ainda não têm fé. E ele então dá uma ordem, diz: vento, fique em silêncio, mate e aquieta, aleluia. Quem mandou foi ele, é o dono dos céus, é o dono da terra. A natureza obedece à voz daquele que é o Senhor, o Criador e o Todo-Poderoso. Só que aqui Jesus não fala nada. No capítulo 4, Jesus disse: aquieta-te, acalma-te. Só que aqui Jesus não diz nada. Jesus disse para os discípulos: tenha coragem, sou eu. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Jesus não fala nada para o mar, não fala nada para o vento. Diz que Pedro, naquele ato de vai andar com Jesus, e diz que quando ele vê o vento soprando, ele vai afundando, pede socorro. Jesus o ajuda e o tira de lá. Glorificado o nome do Senhor. Mas Jesus não dá uma palavra para o vento, não dá uma palavra para aquele vendaval. Mas o texto diz que quando ele, Pedro, entrou no barco, o vento cessou. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Quando ele entrar na tua casa, quando ele entrar na tua vida, quando ele entrar na tua história, quando ele entrar nesta causa, aleluia, sem palavra nenhuma, mas o vento vai cessar, o vento vai se acalmar, aleluia. Sabe qual é a diferença? É quando ele entra em nossa casa e entra em nossa vida. Quando Jesus, junto com Pedro, põe o pé dentro do barco, o vento se acalma. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ele tem as suas formas de agir, de operar, de realizar maravilhas e milagres. Agora a diferença está como que nós nos portamos diante das adversidades. Quando que nós nos portamos quando surge o dia mau, quando surge o problema. Aleluia, nós vamos agir como Jorão ou vamos agir como Josafá? Aleluia. Jorão diz: foi Deus que nos trouxe aqui para morrermos, mas nós estamos em uma quinta-feira profética, e eu trago de parte de Deus, aleluia, uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, uma palavra de vida, uma palavra que vai contra a tua vida. Aleluia. Pode faltar alguma coisa, mas Deus é soberano, Deus é poderoso. Aleluia. É você que decide, ou você se acovarda ou você se levanta, aleluia, com autoridade diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A morte está dizendo: acabou, e você está dizendo: a última palavra, ela vem daquele que é o eterno e daquele que é o poderoso. É como nós agimos diante das adversidades, dos obstáculos, dos problemas que vão de encontro a nós. O livro, para encerrar, do profeta Isaías tem uma história que eu gosto muito, eu prezo muito por causa da disposição, da ação, da atitude que é tomada. Irmão, se tem uma coisa que Deus preza, é Deus. Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de medroso. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, a pastora Adriana pregando sobre Jairo. E veja só uma coisa, quando Jairo vai ao encontro de Jesus, falando que a sua filha está à beira da morte, e Jesus se dispõe a ir à casa de Jairo. Só que entre ir à casa de Jairo e resolver o problema, tem um incidente lá, que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, e nesse tempo a filha de Jairo morre. E aí chegam os empregados de Jairo, os funcionários de Jairo, e diz: seu Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Glorificado o nome do Senhor. Como diz, é tarde demais, e Jesus está dizendo para Jairo, de Jairo, nada mudou. Aleluia, aleluia. Se está doente ou se morreu, não muda nada, é a mesma coisa. Aleluia. Ele olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Glorificado o nome do Senhor. O vento, a circunstância pode mudar de uma hora para outra, mas Deus é poderoso, porque o tempo, porque a circunstância, porque o dia mau, porque a adversidade, ela não é maior do que o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu não sei se você que está em casa está com medo de alguma coisa, mas eu te chamo nesta noite a continuar crendo naquele que continua sendo poderoso, soberano e capaz de mudar a história daqueles que precisam de uma mudança. É como nós reagimos. Tem gente que diante da luta
Faz igual o Jorão. Ah, Deus me trouxe aqui para morrer. Tem outro que diz assim: tem algum homem de Deus aqui? Aleluia. Alguém está dizendo vai morrer, mas então vamos ouvir a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente que crê mais no que o diabo fala do que Deus fala. O diabo diz: essa doença é para a morte, e eu tenho a garantia da palavra de Deus, que diz que as chagas de Jesus Cristo, ela nos cura de todas as enfermidades. Salmo de número 107, verso de número 20, está dizendo: Deus mandou a sua palavra e os curou, e eles foram salvos. Deixa eu te falar uma coisa: ainda tem poder a palavra de Deus. A sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa, a sua palavra, ela age poderosamente em nossas vidas. Mandou a sua palavra e os curou. Tem gente que acredita mais no que o diabo diz do que no que o Deus diz. Surge um problema, o diabo diz: você vai morrer dessa doença. Aleluia, quando na verdade ele tem que se levantar e dizer: aleluia, a minha vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Glorificado é o nome de Jesus. Deus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, a palavra de Jesus é poderosa, o sangue de Jesus é poderoso. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Jorão diz: nós estamos perdidos, nós vamos morrer. E Josafá diz: será que não tem um homem de Deus aqui para nós consultá-lo, saber qual é a vontade de Deus? Glorificado o nome do Senhor. Deus ainda tem uma palavra para a tua vida. Deus ainda tem palavra para a tua vida. Deus ainda tem algo para a tua vida. Deus ainda tem uma mudança para a tua vida. Essa situação vai mudar. Deus vai entrar na tua causa. Deus vai resolver estes problemas. Não se entregue, não se renda. Não se, aleluia, aleluia, não se renda diante da situação. Levante a cabeça, erga-se diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode reverter esta situação, porque Ele ainda é Deus. O capítulo 37, para encerrar, do livro do profeta Isaías. Todos nós conhecemos a história. O rei Senaqueribe, que é a maior potência militar da história daquele tempo, ele cerca Jerusalém, conquista algumas cidades, e então, através dos seus mensageiros, ele escreve uma carta para o rei Ezequias. Diz: olha, Ezequias, não confia no Senhor. Não vale a pena confiar no Senhor. Se a tua confiança está no Senhor, você está errado. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Qual foi o Deus destas nações que impediu de eu conquistá-las? E ele faz uma lista de reinos que ele conquistou: Arpade, Sefarvaim, Ena, Iva. E ele faz uma relação e ele diz, e escreve, ele diz assim: nenhum desses deuses pôde livrar estas nações das minhas mãos. Eu conquistei elas todas. Agora tem uma diferença. É que Ezequias, quando ele se depara com um problema, ele não se prostra diante do inimigo, ele se prostra diante de Deus. Ele não vai lá se curvar. O rei está dizendo: abre as portas da cidade, se entregue, se renda, venha, se entregue a mim. Aleluia. Ezequias pega a carta e, ao invés de se render, se dobrar diante do rei, ele vai para o templo e ele se dobra diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente se curvando diante das adversidades, tem muita gente se prostrando diante dos problemas, tem muita gente se entregando aos problemas e ao dia mau. Mas eu desafio nesta noite: ao invés de se render ao inimigo, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso. Tem gente se rendendo às circunstâncias da vida. Tem gente se rendendo por causa da enfermidade, por causa do dia mau, por causa de um problema que surgiu. Aleluia, deixa eu te falar, os problemas podem vir. Aleluia, você só pode se curvar diante de Deus. Ezequias pega a carta, vai ao templo, coloca-se diante do Senhor, de joelho diante de Deus. E ele ainda diz o seguinte, capítulo, a partir do versículo 14, ele diz: Senhor, só que tem uma coisa do que está escrito aqui. Tem muita coisa aqui que é verdade. Tem muita coisa que ele escreveu aqui que é verdade, Senhor. É verdade que ele conquistou todos esses reinos.
É verdade que ele queimou todos esses deuses, mas eu quero dizer para o Senhor que sabe por que isso é verdade? Porque não era deuses. Ele só conquistou esses reinos porque o Deus desses reinos não era Deus de verdade. Era obra das mãos de homens, de pedra e de madeira. Mas tu não, Senhor, aleluia, faz com que toda a terra fique sabendo que em Israel há um Deus todo-poderoso. Tem verdade no que ele escreveu, mas ele só fez isso porque o Deus deles não era Deus, mas o Senhor não. O Senhor não. Deus nos livra, nos defende, nos proteja, aleluia, para que toda a terra saiba que Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa, você pode levantar a mão nesta noite. O teu Deus é o Deus poderoso, o teu Deus é o Deus grande, o nosso Deus é o Deus eterno, o nosso Deus é o Deus que ainda faz milagres, o nosso Deus ainda que muda a história, aleluia. Alguém diz que você perdeu, mas eu quero profetizar e declarar nesta noite na tua vida, que essa situação, Deus vai entrar nesta causa e a tua história vai mudar. Ele está diante de Deus, curvado, dobrado. Diante de quem você está se dobrando? Das dificuldades? Dos problemas? Você é como Jorão? Aí de repente vem uma palavra da parte de Deus para o profeta Isaías. Veja que Deus não fala com Ezequias, Deus fala com o profeta. Deus poderia chegar no ouvido de Ezequias e dizer: Ezequias, fica tranquilo que eu sou contigo, vou dar vitória. Ele não fala com Ezequias, ele fala com o profeta. Aleluia. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem muita gente que ainda precisa crer na profecia da palavra de Deus. Ainda tem profeta pregando a verdade de Deus. Ainda tem profeta pregando, aleluia, a verdade daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter falado com Ezequias, mas ele fala com o profeta, para o profeta falar com o rei. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Tem gente que diz: eu só quero ouvir a voz de Deus. Ei, deixa eu te falar, aqui está a voz daquele que é santo, que é grande, que é poderoso, que é imutável, que é perfeito e ainda faz milagres. Aí Deus fala com o profeta, diz: vai lá e diga para Ezequias que eu tenho ouvido as palavras de Senaqueribe, e eu tenho ouvido e visto a arrogância dele contra mim. Não é contra você, é contra mim. As palavras dele é contra mim, o orgulho dele é contra mim. Mas diga para ele, glorificado o nome do Senhor, que eu vou colocar o meu anzol nos beiços dele. Glorificado o nome do Senhor. Deus está dizendo: pode ser um animal selvagem, mas ele tem que dominar, ficar no meu domínio. Ele diz: eu vou pôr o anzol nos seus beiços e vou fazer outra coisa, vou colocar o meu freio na sua boca. Aleluia. Ele não vai para onde ele quer, ele vai estar debaixo do meu controle. Deixa eu te falar, esta situação está debaixo do controle e o domínio daquele que é o eterno todo-poderoso. Aleluia. Ele não se rende, ele se prostra diante de Deus. E sabe o que acontece, amados? Aí Deus diz pelo profeta Isaías: diga para Isaías que eu ampararei e eu protegerei Jerusalém. Diga para ele que nessa cidade ele não entra. Você pode dizer amém? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, você é mais do que vencedor. Essa luta já passou, ela já foi vencida. Deus já nos deu a vitória. Ele está dizendo: na cidade ele não entra, ele não lança flecha, ele não lança, aleluia, dardo, ele não levanta tranqueira contra essa cidade. E eu quero dizer mais, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, mas nessa cidade ele não entra, porque eu sou o Deus Jeová Todo-Poderoso. E naquele dia, eu não sei, amados, se a ordem angelical, nós temos os querubins, os serafins, tem o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, e tem outra classe de anjos que são assim no contexto, uma classe mais inferior. Mas eu fico pensando naquele dia, não sei se lá no setor de anjo de Deus tinha recruta. Aí Deus chega lá e diz: qual é o anjo mais novato que tem aqui? Aí depois talvez o representante lá, o capitão dos anjos, diz: o mais novinho que chegou aqui, Senhor, é aquele ali. Ele diz: então eu quero aquele.
Glorificado o nome do Senhor. Ele entrou ontem no quartel. É o mais fraco, é o mais novo que tem aqui. Aí Deus disse: eu quero o serviço dele. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. O exército de Senaqueribe era maior do que toda a população de Jerusalém. Mas naquele dia, Deus convoca um anjo. E o anjo sai com a ordem de Deus. E naquele dia, o exército, que era o exército mais poderoso da terra, naquele dia, um anjo de Deus eliminou todo aquele exército. E diz que quando amanheceu o dia, era só corpos mortos, 185 mil soldados mortos. E Senaqueribe, pelo caminho que ele veio, ele voltou. Mas aquilo que Deus havia falado, ele cumpriu, porque ele é Deus. Jorão se mostra fraco e frágil diante de um problema. Josafá diz: não tem homem de Deus aqui não? Aí alguém diz: olha, Eliseu, que era servo de Elias, que deitava água nas mãos de Elias, ele mora aqui perto. Aí alguém diz: então vai buscar ele. Glorificado. E quando Eliseu chega, Josafá diz: a palavra do Senhor está com ele. Glorificado o nome de Jesus. A palavra do Senhor está com ele. Qual é o problema deles? O problema deles é que diante de um obstáculo, aleluia, Jorão ficou amedrontado, acovardado e esqueceu que ele tinha um objetivo. Tem muita gente que está esquecendo de buscar o seu objetivo, de ir atrás daquilo que Deus te concedeu, da vitória de Deus. Está, aleluia, prostrado, aleluia, amedrontado e acovardado por causa de situações. Aí o profeta, aleluia, Eliseu, ele vem dar uma palavra. Glorificado o nome do Senhor. Ele diz: olha, vocês fazem o seguinte, faça cova nesse leito seco do rio, porque assim diz o Senhor. Deixa eu te falar, é quinta-feira profética. Assim diz o Senhor, aleluia, está seco, mas Deus pode mudar esta história. Você está doente, mas você vai sair daqui curado. A situação está difícil, mas Deus vai reverter essa situação para que o nome dele seja exaltado. Sabe o que ele diz? O seguinte: faz nesse vale seco, nesse leito do ribeiro seco, porque assim diz o Senhor, vocês não vão ver vento e não vão ver chuva, mas vai ter água. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro sinal de quando vai chover é que você começa a ver os ventos soprando de um lado para o outro. Aí alguém já diz: olha aquelas nuvens cheias, diz vai chover. Aí Deus está dizendo: não fique olhando para o visível, fique crendo no invisível. Você não precisa do visível, você precisa da minha palavra. Tem gente dizendo: eu tenho que ver para crer. E Deus está dizendo: você não vai ver, aleluia, nem o vento e nem a chuva, mas vai ter água. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar, o fazer cova diz a parte nossa. Sabe qual é a nossa parte? É cumprir aquilo que Deus fala. Se Deus diz, creia, continue crendo. Não fique olhando, procurando para ver se vê alguma coisa. Aleluia. Às vezes o sintoma da doença ainda está aí, mas Deus está dizendo, ela já foi. Às vezes a porta parece que está fechada, mas já está aberta. Às vezes o problema parece que existe, mas já foi resolvido. Às vezes o mal está tentando te perturbar, mas ele já foi embora. Aleluia. Deus está dizendo, não é para você ficar procurando no visível. Deixa que eu sei operar no invisível. Aí eles fazem a cova. Coloque-se de pés em nome de Jesus. E diz que no outro dia, na parte da manhã, quando eles estão cultuando a Deus, oferecendo a oferta, prestando culto de louvor a Deus, glorificado o nome do Senhor. Aleluia. O texto bíblico diz que quando Eliseu profetiza, ele diz, olha o seguinte: e isso que Deus vai fazer, isso é fácil para o Senhor. Isso é fácil para Deus. E no outro dia, quando eles estão oferecendo o culto de louvor e de adoração a Deus, diz que ele olha e as águas estão vindo pelo rio. Sabe de uma coisa? Não importa se choveu a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, não importa se teve chuva ou se não choveu. O importante é que ele diz que vai haver o quê? Água. Se choveu ou não choveu, para nós não interessa. O que ele disse é que vai ter
água. Se choveu lá no estado do Paraná, mas chegou aqui, não importa, aleluia. Se ele fez o milagre, aleluia, o importa é que ele disse que vai ter água. Deixa eu te falar, levante a sua mão em nome de Jesus, e eu quero declarar sobre a tua vida. Não importa, aleluia, se é de uma maneira, aleluia, comum, como você espera, ou se é sobrenatural, o milagre de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. Tira o olho do visível e deixa aquele que é o soberano trabalhar no invisível para te dar a vitória. Para te dar a vitória.